Adilson, fique à vontade. Glória a Deus. Meus amados, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, meus irmãos? Tem alguém aqui com sono? Acredito que não, ainda é cedo para dormir, não é verdade? Irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter me achado, por ter me encontrado e por ter me concedido a sua graça. Eu estava conversando ali com o vice-modelador, nosso irmão Gilberto. Ele estava dizendo que o púlpito aqui foi feito para gente grande. Eu estou me sentindo bem pequeno aqui, né? Mas grande é aquele que nos chamou, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer também aqui ao nosso vice-modelador pelo convite, pela confiança em entregar esse microfone e o púlpito de sua igreja, para que eu pudesse estar trazendo aqui algo da parte de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu não sou pregador, apenas falo de Jesus, falo o que Jesus tem feito em nossas vidas e o que Ele pretende fazer na vida daqueles que dependem de Deus. Amém? Por essa razão, eu quero agradecer a Deus todos os dias, porque Ele é o único que pode e que faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele me resgatou ainda jovem, para que eu pudesse hoje estar servindo a Ele como um pequeno pastor, pequeno na estatura e diante de Deus, pequeno também, porque todo aquele que está diante de Deus, todo homem, ele deve se considerar pequeno para que Deus sobressaia na sua vida. E eu agradeço a Deus pela vida de cada pessoa, cada irmão, cada visitante aqui, muitos amigos, conhecido nosso, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por vocês ter aceitado o convite de alguém, ou talvez ninguém lhe convidou fisicamente, mas já quero te adiantar que o Espírito Santo foi quem convidou você. Se não existe uma pessoa física, pelo menos o espiritual te convidou para que você pudesse estar aqui e ser ministrado nessa noite. Então, fique atento, porque o Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. Eu confesso que diante de tudo que nós já ouvimos aqui, serviu de edificação para as nossas vidas. Se voltássemos para casa, poderíamos voltar tranquilamente, abastecidos, porque tudo que nós ouvimos aqui foi de grande valia. Tudo que ouvimos aqui trouxe para nós edificação. Mas acredito que Deus ainda tem algo a partir, através da minha pessoa, através da palavra que nós iremos ministrar nesse momento. Eu gostaria de tão somente compartilhar com você o Salmo 51. O Salmo 51 e o verso de número 10. Salmo 51 e o verso de número 10. Louvamos a Deus todos os dias, porque Ele é que nos dá força para prosseguirmos. Salmo 51, todos encontraram? Verso de número 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, ou em outras versões, um espírito inabalável. Louvamos a Deus, porque a palavra de Deus, ela tem sido a fonte de sabedoria, a fonte inesgotável de fortaleza para os nossos corações. Eu quero trazer nesta noite uma breve mensagem com o tema avivamento pessoal e seus efeitos. Avivamento pessoal e os seus efeitos. Eu não sei, queridos, como vocês conseguiram findar o ano. Não sei como você iniciou
esse novo ano que nós estamos trilhando, eu não sei, mas com o passar do tempo, parece que nós, diante dos dias que nós temos vivido, apenas 22 dias do novo ano, mas parece que quando nós paramos para observar nas igrejas, parece que algumas pessoas entraram o ano meio que desmotivado, meio que sem alento. Mas Deus nessa noite tem uma palavra para os nossos corações. Talvez você chegou ao final de um ano cansado, desanimado, e talvez você iniciou o ano talvez da mesma forma. Eu tenho certeza que não é todos, mas existe alguns que parece que nada mudou. Findou-se um ano, começou-se um novo, mas parece que tudo ainda parece ser a mesma coisa. Parece que nós esquecemos absolutamente de tudo o que de fato nós aprendemos com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, tudo que Deus ele tem durante longos anos, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos direcionado, e parece que por um pouco de tempo, nós temos nos esquecido de tudo que a Bíblia tem nos informado. Se hoje somos alguma coisa, é porque a palavra de Deus, ela nos formou. Confesso para vocês que muitas vezes nós fazemos muitas coisas, mas na verdade nós sabemos que as respostas ela procede de Deus. Nós fazemos muitos planos, muitos são os planos que nós fazemos, mas a resposta ela vem da parte do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, quando nós paramos para pensar nisso, é fácil nós voltar um pouco no tempo, voltar um pouquinho no início da nossa caminhada espiritual. Nós ouvimos aqui o nosso irmão José Carlos, ele falar a respeito do evangelismo, né? Da forma como ele fez por alguns anos, acredito, não sei se continua, acredito que sim, não se aposentou, porque a Bíblia ainda diz que na velhice ainda darão frutos, apesar do senhor não ser velho, é apenas uma pessoa de idade, com a idade maior que a minha e que muitos irmãos aqui, mas com certeza ainda está dando fruto e ainda dará frutos. A palavra de Deus nos assegura disso. Mas parece que nós, muitas vezes, nós nos esquecemos de tudo quanto Deus nos fez para a glória dEle. Parece que às vezes nós começamos a perder o sentido das coisas, naquilo que antes nós pensávamos, naquilo que nós meditávamos, na nossa relação com Deus, na nossa relação com os irmãos, na nossa relação com as programações da igreja, em relação aos nossos líderes. Lembra quando nós começamos, como tudo era de fato diferente? Parece que as coisas, elas fluíam com muito mais ênfase do que nos últimos dias em que estamos vivendo. Para muitas pessoas parece que ser crente, parece que servir a Deus parece ser um tédio. E quando nós pensamos nisso, nós olhamos para alguns dos sacerdotes no Antigo Testamento. Lá em Malaquias, parece que os profetas, melhor dizendo, parece que os sacerdotes, eles estavam cansados dos cultos, cansados de seu ofício na casa de Deus, e quando isso passa a acontecer no meio da igreja, isso corre um perigo muito grande para um grande esfriamento espiritual na vida do povo de Deus, e isso jamais poderá acontecer em nossas vidas, porque nós fomos chamados para uma boa obra, chamados para uma boa causa, e Ele nos chamou com esse intuito, Ele nos nomeou e nos enviou, Ele nos fez um chamado específico
Lembre-se que Deus chamou você de uma forma específica. O que você faz, o que você de fato realiza na obra de Deus, é diferente do que aquilo que o outro faz na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que o Espírito, que há uma diversidade de dons, de talentos, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. Deus, ele quer te levantar nessa noite como um baluarte do Evangelho. Ele quer te levantar de uma forma ousada, para que você continue pregoando as verdades de Deus para um povo que precisa. Se você olhar à sua volta, você vai perceber que existem inúmeras pessoas que necessitam ouvir a mensagem que liberta, que transforma, que restaura, que muda por completo a vida dessas pessoas. E por que não dizer que dentro das nossas igrejas existe um número de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus? Existem pessoas que entraram na igreja, existem pessoas que levantaram a mão na igreja, existem outras que foram mergulhadas nas águas lá na igreja, mas nunca tiveram o verdadeiro encontro com Jesus da cruz. E nós precisamos entender que quando temos um encontro real com Jesus, as coisas, elas passam a tomar uma outra direção. O apóstolo Paulo, ele disse que já não vivo mais eu. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele está dizendo: não vivo mais eu na rota da minha própria direção, mas eu vivo na rota, na direção do Espírito de Deus, para uma nova vida que Cristo estabeleceu para mim. Nós temos que pensar assim, temos que orar a Deus assim. Se temos percebido que alguma coisa está errada, em conformidade com as verdades bíblicas, é preciso ter cuidado, é preciso tomar muito cuidado, fazer uma autoanálise e dizer: Deus, o que de fato eu estou sendo na tua presença? Será que alguma coisa mudou em mim, ou se eu estou vivendo a mesma coisa? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer para Deus. Viver o Evangelho de Cristo é viver em novidade de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas muitas vezes nós parecemos voltar no tempo, ou muitas vezes transparecemos que nunca houve mudança em nós, em relação a nós mesmos, em relação a Deus, em relação à própria palavra de Deus. Quantos de nós que não temos mais o relacionamento com a palavra? Existem pessoas que só querem viver no que ouve. Ei, tenha cuidado com isso. Nós não podemos ficar bitolados simplesmente no que ouvimos na igreja. É claro que existe um anjo da igreja, alguém que Deus estabeleceu para cuidar do rebanho, para orientar o rebanho, para levar o rebanho a pastos verdejantes, para que cresça saudável, para que produza saudavelmente, para que possa se multiplicar e o reino de Deus possa ganhar com isso. Mas muitas vezes existem muitos crentes preguiçosos de Bíblia, crentes preguiçosos que não leem a Bíblia, e com isso nós passamos a pecar, porque a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Às vezes nós cantamos, oramos, mas a palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento que nos mantém de pé. Existem uma série de alimentações, ou alimentação, né? Existe o café da manhã, existe o almoço, e existe o jantar, ou talvez o café da noite. Existem algumas merendas que nós fazemos, talvez às 10 da manhã, às 3 da tarde, ou talvez alguns que acordam de noite para comer. Mas isso são
apenas alguns petiscos que também nos fazem bem. E isso nós extraímos do cântico, extraímos do testemunho, e isso representa todas essas coisas que nós ouvimos. Mas quando se trata da leitura bíblica, nós muitas vezes estamos precisando voltar ao altar da palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quantos de nós que nós não obedecemos mais? Não vemos mais a liderança da igreja como víamos antes. Nós tínhamos os nossos líderes víamos como homens de Deus. Víamos os nossos líderes como sacerdotes, como profetas de Deus. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, nós caímos num verdadeiro esfriamento espiritual e perdemos todos esses feitos. Mas Deus nessa noite, Ele quer mudar esse quadro. Deus nessa noite, Ele quer mudar o quadro de muitas vidas aqui. Eu não quero generalizar, dizer que todos precisam, mas muitos de nós precisamos voltar ao altar da obediência à nossa liderança. E é isso que Deus tem para nós. Muitos já não veem mais, já não veem os cultos como algo fluente. Os cultos, eu ouvi nessa noite a nossa irmã Fátima, ela dizer aqui que ela vem participar da comunhão da igreja nos cultos. Isso é muito importante, porque quando nós nos reunimos, a Bíblia declara que nós temos cânticos espirituais, temos palavra, temos mensagens, temos profecia, temos muitas coisas que acontecem da parte de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E é para isso que nós nos reunimos no templo, porque eu e você somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. A igreja é apenas um prédio, mas a igreja sou eu e você. Somos nós. Eu gostaria que você pudesse reafirmar isso comigo nessa noite. Diga para o irmão que está do seu lado: a igreja somos nós. Estamos apenas no prédio. Estamos apenas num prédio construído por bloco, cimento, ferro e outros ingredientes mais. Não é verdade, Tinho? Tinho é pedreiro, é mestre de obra e sabe do que eu estou dizendo. Mas quando se trata do verdadeiro edifício ou do templo de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós somos essa igreja. E por essa razão é que Paulo declarou dizendo que nós temos que ser como uma carta aberta, lida por todos os homens, porque nós somos a igreja, somos representantes espirituais do reino de Deus. E precisamos voltar, precisamos de um avivamento pessoal. Isso precisa partir de mim e de você. Diante disso, qual é a sua posição diante de Deus? Nós precisamos voltar ao relacionamento com Deus. O seu relacionamento, muitas vezes por meio da leitura bíblica, da oração. Quantos de nós que não oramos mais? Oramos quando vimos na igreja. Se nós formos lançar uma pergunta aqui: quantos têm tido uma vida de oração? O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos andar, ou temos que andar, em espírito. Nós devemos orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Porque fazendo isso, não cumprireis a vontade da carne, e sim a vontade do Espírito. A oração é algo essencial na vida do crente.
Nós falamos de leitura bíblica, mas existe uma outra questão que nos faz dobrar diante de Deus, é a oração. Lemos a palavra e o coração se quebranta para uma vida de oração. E aí passamos a ter a vida de Deus em nós. Porque quando temos essa vida de Deus em nós, é por meio da meditação da palavra e por meio da comunhão através da oração. Precisamos exercer isso. E de que forma? Eu preciso viver 24 horas de joelhos dobrados? Talvez não. Nós podemos muito bem falar com Deus. Aonde? Dirigindo. Eu posso falar com Deus. Eu posso manter uma vida de oração viajando por algum lugar. Você pode orar a Deus lavando os seus pratos. Você pode falar com Deus lavando a roupa, fazendo o tempero, ou mesmo entrando dentro do seu quarto, fechando a porta e tirando ali alguns minutos de oração. Afinal de contas, o véu do templo se rasgou, e hoje nós podemos ser o sacerdote de Deus, apresentando a nossa causa, apresentando a causa da nossa família, a causa da igreja, a causa da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Nós podemos muito bem tirar alguns minutos de oração. É preciso voltar no tempo para um avivamento pessoal. Esse avivamento passará a existir quando nós nos dobrarmos diante de Deus. Estamos começando um novo ano, queridos. É momento de nós pararmos e pensarmos. Se talvez encerramos o ano de uma forma tão indesejada, porque muitas vezes não é isso que queremos. Ninguém que está aqui deseja viver uma vida medíocre, uma vida tão mesquinha espiritualmente falando. Nós queremos ter uma vida com amplitude espiritual, onde nós temos a liberdade, a liberalidade de poder falar, fazer e realizar alguma coisa para Deus. Mas muitas vezes nós nos achamos encurralados diante das grandes decepções e dificuldades que muitas vezes encontramos na vida. Mas eu quero dizer para você que, independente de qualquer situação, nós devemos nos dobrar diante de Deus, não importando as circunstâncias, porque Deus tem um cântico que diz: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele também não fizer, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então não são as circunstâncias que vão nos fazer parar, não são os problemas que vão fazer-nos estagnar e abandonar talvez a nossa cruz, mas por meio da palavra de Deus, da oração e da nossa comunhão, nós continuaremos remando no mar desta vida, continuaremos caminhando por esse caminho que por certo nos conduzirá aos braços de Deus. E diante desse novo ano, que é um grande desafio para mim e para você, eu quero te dizer que eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe até quando essa prova vai durar. Ele sabe o momento em que você vai se levantar com força e graça para continuar o seu trabalho. Ele é poderoso para fazer isso. Deus me trouxe aqui para te dizer essas verdades. Tenha certeza, mas de uma coisa eu também quero te afirmar: você também não pode esquecer de que desde o dia em que você entregou a sua vida para Jesus, automaticamente você foi alistado. Você foi alistado para viver uma nova dimensão de vida espiritual. Nós não devemos nos esquecer disso. Você não entrou na igreja simplesmente por entrar.
Você entrou, a partir do momento que você fez uma aliança com Jesus, uma decisão com Jesus, você passou a viver uma dimensão espiritual. Dimensão espiritual. Você não está aqui para servir o pastor. Tão somente e nem tão pouco o Jesus que você aceitou, ele é um homem de carne. Ele é um ser espiritual. E você passou então a servir a um ser espiritual. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não está aqui para servir um homem, ou mesmo uma igreja, você está aqui para servir a Deus. E Deus, ele é espírito. E eu quero te afirmar que todos os que vivem para Deus não podem se esquecer que temos um grande inimigo chamado Satanás. É necessário que eu e vocês nos revistamos desse avivamento pessoal, para que possamos nos manter firmados para todo e qualquer embate que nós encontrarmos em nossa frente. E quando eu falo disso, eu estou falando que você enfrenta batalhas espirituais na sua casa, no seu trabalho, no colégio, andando pelo caminho, onde você for, talvez até dentro da igreja, você encontra batalhas espirituais. É claro que sim. Mas nós precisamos entender que existem principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. E nós precisamos estar atentos, porque servir a Jesus é estar em uma batalha espiritual. Você acredita nisso? Nós enfrentamos uma batalha espiritual. E você precisa se revestir de Deus. Você precisa se revestir do Espírito Santo, para que possa vencer as afrontas do nosso adversário. E deixa eu te dizer uma outra coisa: ele não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser Satanás. Ele é inimigo de Deus desde o princípio. E tampouco ele não terá você que serve a Jesus como um aliado dele, se viver fazendo a vontade de Jesus. Porque quando nós fazemos a vontade de Jesus, somos amigos de Jesus. E alguém, o nosso inimigo, ele fica furioso com alguém que é amigo de Jesus. Deixa eu ver aqui nessa noite quantos amigos de Jesus tem aqui. Jesus disse: os meus amigos serão chamados, eu vos chamarei de amigos e não mais de servos, todo aquele que faz a minha vontade ou a vontade do Pai. E o inimigo não fica contente com isso. Ele quer nos detonar, ele quer nos destruir a todo vapor. Mas eu quero te dizer que existe diante de você uma proteção espiritual. A Bíblia declara nos Salmos, dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e livra. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã. Existe um anjo endereçado à sua pessoa, um anjo que te guarda na tua entrada, na tua saída, no teu deitar, no teu levantar. Onde quer que você for, o anjo do Senhor, ele está ordenado a guardar a sua vida, a guardar as nossas vidas, para que nós não caiamos no laço de Satanás. Aleluia. Aí quando nós passamos a entender isso, logo passamos a perceber
a razão porque muitos cristãos têm naufragado na fé. Muitos cristãos têm naufragado na sua trajetória espiritual, na sua caminhada, na fé com Cristo, porque desconheceram a respeito dos seus inimigos. É preciso entender que nós temos sim esses inimigos. Muitos não se deram conta de que estão inseridos numa batalha espiritual. E o alvo do nosso inimigo não é simplesmente brincar. O alvo do nosso inimigo é nos fazer estagnar, parar, atrofiar a nossa fé, os nossos membros, para que nós venhamos a desanimar no caminho e, por fim, ser dizimado da comunhão de Deus. O inimigo trabalha com essa finalidade, queridos. Muitos cristãos não estão de pé porque desconheceram que estavam inseridos numa batalha espiritual. Nós vivemos isso todos os dias. Até quando pegamos a Bíblia para ler? Existe, irmãos, na esfera espiritual uma grande legião de demônios que lutam para que você não consiga, não tenha êxito na sua leitura bíblica, para que a palavra de Deus não alimente a sua vida. Aí você pega a Bíblia para ler, aí dá uma canseira, bate um sono, aí você percebe quando aí você vai para a televisão, você fica 1, 2, 3 horas, não dá vontade de ir no banheiro, não dá sono, não dá sede, não dá fome. E aí, quando você vai ler a Bíblia, 30 minutos de leitura, está cansado. Às vezes estamos no culto e o tentador está atirando as suas setas para ver se atinge. Mas se você estiver ligado no Espírito, as setas do maligno não vai te atingir. Fica ligado, Deus está falando nessa noite. E aí, o inimigo não brinca. Aí é momento de você entender que existe uma casta de demônio, uma série de demônios lutando para que você não consiga compreender as verdades de Deus. E o que é que você vai fazer? Aí você se curva diante de Deus e diz: Deus, repreende todo demônio que está fazendo com que eu canse. Repreende toda a casta de demônio que está fazendo com que eu tenha sono. Me desperta, Espírito Santo. Aí você se levanta, lava o rosto, toma um copo de água, fala com Deus, se possível, dá 2 pulos e diz: eu estou revestido com a graça de Deus e eu vou continuar lendo a palavra. Muitas vezes é preciso nós dar uma sacudida, irmãos. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós temos que ser sacudidos por essa força de Deus em nossas vidas. Nós não devemos permitir que o inimigo se aposse de nós e nos lance no chão. Ele quer fazer você parar, mas você nessa noite você está tomando posse. Quantos aqui tomam posse da sua vitória? O inimigo não tem poder contra a sua vida. Você é de Deus e o maligno não te toca, meu irmão. Você é de Deus, aleluia. Você vai continuar caminhando, você vai continuar rompendo em fé, porque o cristão não vive por vista, ele vive por fé no Filho de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, é momento de você parar. Pare e pense. No começo, irmãos, era tudo, como era tudo vivo. No começo tudo nos despertava, não é verdade? Tinha uma campanha na igreja, opa, eu estou lá. Tem oração 5 da manhã, opa, estou colado. Era o primeiro a chegar na igreja, não é verdade? Quantos
que no começo era assim. Tudo era vivo, tudo era maravilha, tudo despertava, tudo nos animava. Até uma graça que o pastor fazia, aquilo era motivo de ânimo para nós. Mas parece que com o passar do tempo, tudo vai ficando meio sem jeito. Antigamente nós achávamos que tudo era bom, tudo nos estimulávamos, tudo provocava em nós algo alegre. Nós não tínhamos de reclamar de nada. Mas, passando o tempo, parece que a gente vai ficando aquele crente chato, aquele crente meio xarope. Irmãos, tudo ele reclama. Esse culto está um tédio, vixe. O irmão Gilberto está pregando muito, está pregando demais. Será que não vai terminar esse culto hoje não? O ministério de louvor ainda vai cantar ainda. Meu Deus do céu, eu quero ir para casa. Vixe, esse pastor não está com nada, meu Deus. Irmãos, é preciso ter cuidado, alguma coisa errada está acontecendo. No começo não era assim, mas Deus essa noite quer avivar a sua vida. Ele quer trazer para você um avivamento pessoal, para que você mude de rota. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Será que é isso que Deus quer para a sua vida, irmãos? Será que Deus quer isso para a sua vida? É claro que não. Será que é isso que Deus quer para a minha vida, para as nossas vidas? Não, Deus não quer isso para a nossa vida. O desejo de Deus é nos ver fortes, animados. A Bíblia declara que a alegria de Deus é a nossa força. A alegria de Deus é o nosso avivamento. É ver-nos avivados, cheio de entusiasmo, cheio de vigor, cheio de coragem, cheio de animação para fazer as coisas de Deus. No mundão nós éramos assim. Quando falava vamos fazer isso, topava tudo, né? Deixava tudo para lá e íamos. Mas muitas vezes nós acabamos deixando isso para trás. Tem coisa, irmãos, que precisamos começar primeiro. Tem coisas que nós precisamos analisar dentro de nós. É preciso começar ou recomeçar com pessoas. O que tem feito você talvez desanimar, esfriar, desmotivar? São pessoas? Por sermos uma família, muitas vezes, às vezes nós entramos em algum atrito, em discordância com um irmão. Às vezes não concordamos com alguma coisa que diz, e às vezes nós ficamos intrigados e paramos de fazer as coisas de Deus por causa do irmão. Mas muitas vezes é por causa de nós mesmos, porque o xarope somos nós, o intrigante somos nós, o cara chato, às vezes somos nós, às vezes não é o irmão, não é o pastor, somos nós. E Deus, Ele quer nos tratar nessa noite. Se é com seu irmão, existe uma palavra na Bíblia chamada perdão. E essa palavra perdão é para ser utilizada todas as vezes que cometermos um erro. Perdão foi feito para perdoar. É por essa razão que Jesus disse para Pedro: Pedro, não é somente 7 vezes que deve perdoar, mas 70 vezes 7, 490 vezes por dia. É perdão para valer. Não é verdade? É muito perdão. Se Carla quiser fazer um fundo, fica à vontade, Carla. Então, irmãos, é preciso nós consertarmos a nossa vida. Se é com o irmão, precisamos pedir a força e a graça de Deus para a gente consertar nessa noite, para que o avivamento passe então a existir em nós. Se é com nós mesmos,
nós devemos então dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Dizer: Deus, até hoje eu fui um cara muito chato. Até hoje eu fui um cara muito complicado. Mas eu quero que o Senhor descomplique tudo isso. Deus, Ele é poderoso para descomplicar. Tem um sistema de estudo chamado Descomplica, né? Mas existe um outro sistema melhor chamado Descomplica de Deus. Deus, Ele é especialista em descomplicar pessoas complicadas. E Ele pode fazer isso. Ele pode operar na sua vida. Existem outras coisas que deve também começar com Deus. Talvez a sua questão, a sua intrigação é com Deus. Alguma coisa que te causou intriga. E você pode nessa noite falar com Deus: Deus, talvez eu não entendi tudo o que eu deveria entender, mas me conceda a tua graça para que eu entenda por meio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Necessário é que nós venhamos a nos examinarmos a nós mesmos. Onde o machado caiu? Onde o machado caiu? E orarmos a Deus para que isso volte à tona. E Deus, Ele pode fazer isso hoje, porque o Deus que nós servimos é o Deus de já. O Deus que nós servimos é o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Onde você for, Ele estará com você. É só você clamar a Ele. Mas você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode estagnar. Mas você também não pode continuar como está. É preciso avançar. Estamos caminhando para o céu, lugar da nossa origem. Você não faz parte dessa terra. Você é dos céus. A Bíblia declara que nós somos aqui apenas forasteiros. Estamos apenas passando um tempo. O apóstolo Paulo disse: a nossa habitação, nosso tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício nos céus. A nossa casa está preparada nos céus. Por isso vale a pena recorrer aos pés de Jesus. Por isso vale a pena buscar dele o avivamento pessoal. Porque quando você torna-se uma pessoa avivada, todas as pessoas que estão à sua volta será contagiada pela presença de Deus. E aí você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para a sociedade, para a igreja que você congrega. Onde você pisar a planta dos seus pés, você é motivo de bênção. Permita o Espírito Santo nessa noite invadir a sua vida. Louvado seja Deus. Hoje eu vim aqui como um profeta de Deus. Eu vim aqui como um profeta de Deus para estimular a sua fé, para estimular a sua vida com Deus. Seja nessa noite estimulado por Deus. Receba a palavra de Deus sobre a sua vida. Seja estimulado por Deus, por meio de um avivamento pessoal. Quando o avivamento pessoal passa a tomar proporção nas nossas vidas, aí nós começamos a sentir, aí algo acontece em nós começamos a manter relacionamento com Deus, e então passamos a ter relacionamento com o próximo. Nós, Deus e o próximo. Existem coisas que é o próximo, Deus e nós, mas tem coisas que é nós, Deus e o próximo. Temos um texto bíblico que diz, não é Paulo que diz se nós, o apóstolo João, ele diz que se nós dissermos que amamos os nossos irmãos, ou melhor, amamos a Deus e aborrecemos o nosso semelhante, nós o fazemos mentiroso. Então é preciso termos
comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Mas graças a Deus, irmãos, que a Bíblia, ela nos orienta para que tenhamos uma vida avivada neste mundo tão corrompido pelo pecado. A palavra de Deus nos orienta, e eu tenho aqui 3 verdades que, se observada, fará de você alguém muito melhor do que foi ontem. Quando nós olhamos para a vida de Davi, primeiro, nós observamos que Davi, ele reconhece a sua fragilidade. É preciso entendermos que somos frágeis, não achar que somos bons. E Davi, o homem de Deus, o grande rei, temido guerreiro, conquistador de nações e povos, ele apresentou-se diante de Deus, desprovido de arrogância, mas provido de humildade. E então ele recorre à graça de Deus, a fim de experimentar novamente a sua misericórdia. Dos versículos 1 ao 6, nós vemos isso, quando o salmista, ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror de meu pecado, porque pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovavas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. E o verso 6 diz: sei que se tu queres estabelecer a verdade do meu interior e no meu coração, ministra a tua sabedoria. Davi, ele reconhece que ele é frágil mesmo, e é o que nós precisamos para ter esse verdadeiro avivamento, reconhecer que somos frágeis. Em segundo lugar, precisamos reconhecer a nossa necessidade do perdão de Deus e de tornar ser avivado. Analisando a sua própria condição, Davi, ele reconhece que necessitava de perdão de Deus, a renovação do seu ser, a revitalização espiritual, ou o avivamento na sua alma, ele precisava, ele carecia. É por essa razão que ele declara, a partir do versículo 7, ele diz claramente isso: purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. É isso que precisamos. Davi, ele reconhece a sua necessidade, e para nós caminharmos todos os dias da nossa vida, nós necessitamos ser avivados por Deus. Nós precisamos desse avivamento,
E o salmista, ele diz, após ter pecado, ele diz: Deus, torna a dar-me, ou dá-me novamente aquilo que de fato eu perdi. É preciso nós clamarmos a Deus e ser fortalecido pelo Senhor. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de ser avivado. Terceiro e último lugar, precisamos reconhecer ou ter o reconhecimento de que o avivamento pessoal deve ser prioridade em nossas vidas. O avivamento precisa ser prioridade. É aqui que Davi reconheceu que não bastava ser rei. Davi entende que não bastava ter apenas uma coroa em sua cabeça, não bastava sentar em um trono, porque a presença de Deus, desde o apacentar das ovelhas de seu pai, até o sentar no trono e tornar Davi um grande rei, um grande guerreiro, sempre fora prioridade o Espírito Santo na vida dele. Diga para você mesmo: o Espírito Santo e o avivamento de Deus é prioridade em minha vida. Foi isso que tornou Davi um homem realmente que experimentou, que viveu e que foi guiado pelo Espírito Santo durante todo o seu reinado. Davi foi guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo foi sempre o motivo das vitórias de Davi. Se você ler a história de Davi, você vai entender que Davi, ele não viveu simplesmente no poder do braço. Ele poderia muito bem confiar nas habilidades da sua espada, na habilidade do manejar da sua espada, mas ele sempre dependeu do Espírito Santo para guerrear. As suas guerras, as suas lutas, as suas pelejas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Dê nessa noite prioridade às coisas de Deus. Então você descobrirá, queridos, que o avivamento pessoal estará acontecendo dentro de você. Se você priorizar essas coisas, você verá que o avivamento está dentro de você. A santificação pessoal redunda na conversão de pecadores, na condução de vidas aos pés de Jesus, na condução de transgressores ao perfeito caminho do Senhor. Como fogo que se espalha a partir de uma fagulha, seja você um cristão cheio de fogo, porque Deus, Ele é fogo que nos anima, que nos aquece e nos coloca sempre em eminência para o seu reino. Que Deus nessa noite te abençoe, te guarde e te faz um grande guerreiro na terra dos viventes para a glória do seu louvor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar aqui o vice-modelador Gilberto. Aleluia. Adilson, fique à vontade. Glória a Deus. Meus amados, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos. Tem alguém aqui com sono? Acredito que não, ainda é cedo para dormir, não é verdade? Irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus.